Bom, gente, na aula de hoje a gente vai corrigir os exercícios da aula anterior, tá bom? O primeiro exercício foi esse, ó, questão 17. Ela é uma questão objetiva, tá? Na reunião da IUPAC, que celebrou o fim do Ano Internacional da Química, os mais novos elementos foram oficialmente denominados de fleróvio, em homenagem ao físico russo, e de livermório, em homenagem ao laboratório de Livermore, da Califórnia. Esses são os dois elementos mais pesados da tabela periódica e são altamente radioativos. O fleróvio, Fl, apresenta número atômico 114 e número de massa 289. E o livermório, Lv, apresenta número atômico 116 e número de massa 292. O número de nêutrons em cada átomo do elemento, fleróvio, e o número de nêutrons em cada átomo do livermório são, respectivamente, a gente viu que o quê? Que o número de massa, ele é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Se a gente quiser isolar o nêutrons, vai ficar nêutron é igual a número de massa menos prótons. Então, se a gente for fazer para o elemento químico Fl, o fleróvio vai ficar como? O número de massa dele é 289 menos o número de prótons, que é 114. E isso daqui, fazendo as continhas, dá pra gente o número de nêutrons, 175. Agora, vamos fazer para o outro, o livermório. O livermório tem o número de massa igual a 292 e o número atômico igual a 116. Isso daqui, se a gente for fazer, vai dar igual a 176. Então, a alternativa correta é a que está marcando 175 e 176, tá? Próxima questão fala sobre as cargas dos prótons e dos elétrons. Por que eu quis frisar isso? Porque isso a gente vai trabalhar agora no próximo conteúdo, que é íons. E essa questão muita gente errou quando fez ela, tá? Então, ó, prótons e elétrons possuem massas diferentes. Por quê? Porque o próton tem peso significativo, o elétron já não tem. Lembra que o próton faz parte do núcleo? E lá no núcleo é que está a maior massa do átomo, que é próton mais nêutron. Então, próton tem massa significativa, então próton pesa mais do que elétron, e eles têm cargas diferentes. O próton é positivo e o elétron é negativo. Próxima questão. O desenvolvimento científico e tecnológico possibilitou a identificação de átomos dos elementos químicos naturais e também possibilitou a síntese de átomos de elementos químicos não encontrados na superfície da Terra. Indique, entre as alternativas abaixo, aquela que identifica o átomo de um determinado elemento químico e o diferencia de todos os outros. Lembra que a gente falou sobre o CPF, nosso número de identidade, nosso RG? No átomo, quem é o número de identidade dele? É o número atômico. Então, a resposta certa é a letra C. Cada elemento químico tem um número atômico diferente que o identifica. Essa daqui, ó, questão 15. Assinale a opção que apresenta o elemento químico com o número correto de nêutrons. Então, a gente vai ter que testar aí. A gente sabe que quando apresenta pra gente esses dois valores, o maior valor sempre corresponde ao valor da massa e o menor valor sempre corresponde ao número atômico, que é igual ao número de prótons. Então, como a gente já viu, ó, massa atômica é igual a prótons mais nêutrons. Se a gente quiser achar o número de nêutrons, a gente faz a massa menos o número de prótons. E aí, como que vai ficar? Para essa letra A, vai ser 19, o número de nêutrons é igual a 19 menos 9, e isso vai ser igual a 10 nêutrons. Aqui tá falando que tem 0 nêutrons, então essa resposta está errada. Essa alternativa está errada, né? Aqui, ó, 24 menos 12. Nêutrons vai ser 24 massa menos 12 número atômico, vai dar 12 nêutrons. E aqui tá falando que são 24 nêutrons, então também tá errada. Essa daqui, hein? Nêutrons é igual a 197 menos 79.
9. Tá falando que a resposta é que ele tem 79. Essa resposta, então, vai ser 118 nêutrons. E aqui tá marcando 79 nêutrons, então tá errada. Essa daqui, ó, vai ficar massa, que é 75, menos 33, que é o número atômico. Isso daqui vai dar pra gente 42, e ele tá falando 108, então tá errado. Então, por eliminação, né, é a letra E, mas se a gente quiser confirmar, fazer a prova real, né, vai ficar 238, que é a massa, menos 92, que é o número atômico, isso vai dar 146. Então, a letra E que tá certa, tá bom? Próximo. Observe a tabela abaixo e indique os valores corretos de A, B, C, D e E. É de marcar X, mas eu vou fazer um por um, tá bom? Ó, eles são um elemento neutro. Primeiro passo, elemento neutro fala o que pra gente? Que prótons é igual a elétrons, tá? Se o número atômico é 13, tá pedindo o número de prótons. A gente sabe que Z é igual a P, número atômico é igual ao número de prótons. Então, a gente sabe que A ali vai ser igual ao número atômico, que vai ser a letra A, tá, gente? Que vai ser 13. A letra B é o número de elétrons. A gente sabe que daqui é para o elemento X. A gente sabe que o número de prótons é igual ao número de elétrons, porque o elemento químico é nêutron. Então, B também vai ser 13. E o número de nêutrons, que é o número de C, como que a gente acha? A gente faz o quê? A massa menos o número de prótons. A massa é 27 menos o número de prótons, que é 13. Então, C vai ser 27 menos 13, C vai ser igual a 14. Agora, vamos fazer isso para o elemento Y. Ele não deu o número atômico, mas ele deu o número de prótons. Se o número de prótons é igual ao número atômico, então a letra D ali é 16, que é o número de prótons. Ele deu o número de elétrons, que é igual a 16. Deu o número de nêutrons, que é igual a 17. Agora ele está pedindo o número de massa. Então, a letra E aí é o quê? Massa, a gente sabe que é prótons, 16, mais nêutrons, 17. Ou então, número atômico mais nêutrons, é a mesma coisa. Então, 16 mais 17 vai dar quanto? 33, não é? E aí, a gente consegue achar a letra E. Então, as respostas são A13, B13, C14, D16 e E33. Próxima questão. Quais são as duas regiões básicas que compõem o átomo? Quais são, gente? Núcleo e eletrosfera, que é onde está o elétron, que é essas camadas aqui, tá? Então, núcleo e eletrosfera. E aí, ele está perguntando quais são as 3 principais partículas que constituem o átomo e suas respectivas cargas. Lembra que a gente até falou? PEM. PEM é o quê? Prótons, elétrons e nêutrons. São as cargas deles? O próton é positivo, o elétron é negativo e o nêutron não tem carga, tá? Quantos prótons, nêutrons e elétrons apresenta o átomo que é representado por Mn? Então, vamos procurar lá na tabelinha periódica de vocês. Mn é o manganês. O manganês, na tabela periódica, está falando que ele tem a massa 54,9 na minha tabela, tá, gente? E o número atômico 25. Professora, quando a gente tem esse número assim, gente, 54,9, a gente arredonda, tá? Então, aqui eu vou arredondar para 55. Então, meu manganês vai ter o quê? A massa dele, 55, e o número atômico dele, 25. Ele tá pedindo o quê? Prótons, nêutrons e elétrons. Se o número atômico dele é 25, o número de prótons também vai ser 25.
O número de elétrons vai ser igual ao número de prótons, 25, e o número de nêutrons vai ser o quê? A massa menos o número de prótons ou o número atômico. Então, nêutrons vai ser 55 menos 25, nêutrons vai ser 30. E aí a gente tem prótons, elétrons e nêutrons. Com o auxílio da tabela, então pega a tabela aí para ver o que você errou, né? Preenche os dados dos elementos químicos abaixo. Ele deu aqui para mim o berílio, tá? E aí esse símbolo aqui desconfigurou, mas é B minúsculo. Então, ele tem o berílio, ele me deu o símbolo e me deu já o nome do elemento. Eu fui na tabela periódica e pesquisei. Aqui tá escrito em outra língua, tá? Mas não tem problema. Ele quer saber o número atômico. O número atômico é o menor número, então é 4. A massa, gente, 9,0122. Eu não vou colocar isso, posso colocar, tá? Aproximadamente 9. E o número de nêutrons vai ser o quê? Massa menos o número atômico. 9 menos 4, que vai me dar 5, o número de nêutrons. Próximo. Ele me deu o nome do elemento fósforo. Se eu procurar lá na tabela periódica, o fósforo é simbolizado, representado pela letra P. Então, o símbolo dele é P. O número atômico dele, o menor número, 15. A massa, o maior número, vou arredondar 30,97 para 31. E o número de nêutrons vai ser 31 menos 15. Isso daqui vai me dar 16 nêutrons. Próximo, eu tenho o quê? Iodo. E aí, eu coloquei justamente o quê? I maiúsculo do lado para vocês não se confundirem. Lembra que vocês me falaram da última aula, né? Então, ó, o número atômico do iodo aqui, ó, essa tabela já tem representações diferentes. Ó. O número atômico é o menor número, 53. O símbolo me deu o nome do elemento, iodo. Massa atômica 126,9, que eu vou arredondar para 127. E o número de nêutrons é 127 menos 53. E isso vai dar 74 nêutrons. A próxima questão, ele me deu o nome do elemento sódio. Se eu procurar lá na tabela periódica pelo sódio, eu vou ver que ele é representado pelo símbolo Na, 2 letras. E lembra que N maiúsculo e A minúsculo. Número atômico dele é o menor número que apresenta na tabela, número 11. Massa, 22,990. Eu vou arredondar para 23. E o número de nêutrons é 23 menos o número atômico, que é 11. E isso vai me dar 12 nêutrons. Próximo, o símbolo eu na tabela periódica, e aqui também, ó, é E maiúsculo e E minúsculo. O nome do elemento, europeu. Veio da Europa, será, hein? Número atômico dele aqui, o menor número que aparece, 63. Massa atômica, 151,9. Eu vou arredondar para 152. E o número de nêutrons vai ser a massa, que é 152, menos 63. Isso vai me dar um número de 89 nêutrons. Tá? Então, a nossa correção dos exercícios que eu passei na aula passada é essa. E eu preciso que vocês tentem responder, mesmo que seja mentalmente. Eu não quero que me entregue a nada. Se quiser pesquisar na internet, escrever no caderno, ou então pesquisar, ler e depois falar, para nossa aula de hoje à tarde é: qual é a diferença entre átomo e íon? E aí, o que vocês acham? Dá uma pesquisada lá, fazendo favor. Próximo. Como o átomo se transforma em um íon? Dá uma pensada aí. Hoje à tarde, hein? Como o átomo perde ou ganha elétrons? Por que o átomo não perde prótons ou ganha prótons? Tá? Precisaremos da tabela periódica para a aula da tarde. Então, na aula da tarde, por favor, tenha essas respostas escritas mentalmente, que a gente vai discutir sobre isso. E tragam a tabela periódica, que a gente vai usar muito ela. Ok, gente? Então, tchau, até a tarde.